Hoje, no fim de semana, acho que foi ontem, durante o dia, saiu a notícia da terceira vacina com uma alta taxa de efetividade, de eficácia, que é a da AstraZeneca, essa de Oxford, e em patamares similares à da Pfizer-BioNTech e à da Moderna. E a impressão que eu fico com o mercado, olhando o mercado, é que realmente já está sendo precificado a volta à normalidade, a volta das empresas lucrando, a volta da lucratividade das empresas, do setor real também. Houve já a rotação, que a gente falou em programas passados, a rotação dos ativos de bolsa de tecnologia, aqueles que se beneficiavam mais da situação de pandemia, lockdown e tudo mais, para os ativos da economia real, aqueles mais cíclicos. Isso já aconteceu. Mas é curioso porque, nesse exato instante, o nível de hospitalização nos Estados Unidos, na Europa, ele ainda está aumentando. Então, o quarto trimestre agora de atividade econômica vai mostrar queda, talvez isso se estenda no primeiro trimestre do ano que vem, mas o mercado já está ignorando isso. Olha, esquece, já está na conta, agora vamos considerar fim do ano que vem, 2022. Stormer, essa é a tua leitura também do que o mercado está precificando agora? Cara, eu acho que a tua pergunta é muito pertinente, tá, Ulrich? Da forma como eu leio, o mercado, o que ele abomina? Ele abomina incertezas, ele realmente não gosta de situações que ele não consiga antever ou prever qual seria o resultado. Quando acontece uma situação de imprevisibilidade, como foi o caso do primeiro lockdown, em que literalmente ninguém entendia qual seria o impacto que nós teríamos sobre a economia real e sobre as empresas, a resposta que o mercado dá a isso é uma resposta violenta, brutal e poderosíssima. E a gente viu a queda dramática que o Ibovespa fez nos meses de, fevereiro, março, abril. Agora, na medida em que já aconteceu um primeiro lockdown e o mercado já começa a entender qual é o impacto que esse lockdown tem sobre o balanço das empresas, inclusive os balanços que vieram no terceiro trimestre de várias empresas aqui no Brasil mostraram os resultados e mostraram o que produziu de problemas, ou até mesmo de soluções, porque algumas empresas até apresentaram balanços melhores, porque se beneficiaram, entre aspas, do lockdown. Aí o mercado já começa a entender, cara, eu já entendi qual que é o jogo do lockdown, se acontecer de novo, eu já sei quem é que se beneficia, eu já sei quem é que se prejudica, eu já sei como me comportar, então eu já não tenho mais tanto medo. Então o mercado, no momento que ele conhece o seu adversário, ele não tem mais tanto medo. E no momento que ele não tem mais tanto medo, ele não faz uma resposta mais tão exagerada. Mesmo que nós tivéssemos novos lockdowns, que eu acho que pode vir a ocorrer na Europa, eu não observo a possibilidade de uma resposta tão visceral quanto a que foi vista no início do ano. Posso estar enganado, como a gente sempre pode estar enganado, mas me surpreenderia muito que isso acontecesse. Tá? E o que a gente está vendo no momento é mercado em tendência de alta, seja lá fora e seja aqui no Brasil, o mercado está em tendência de alta, e isso muito, Ulrich, devido àquilo que você mencionou anteriormente, que é o quê? Excesso de liquidez. É dinheiro sobrando para tudo que é lado. Então o dinheiro acaba indo para algum lugar. Nesse caso, tem ido para a Bolsa e para criptos. E da forma como eu estou olhando, o movimento está mais forte até para criptos do que para a Bolsa. O que tu acha disso, Leandro? Eu vejo que está na conta já alguma piora no quadro do Covid, né? Há expectativa de até aumento de casos por conta do inverno no hemisfério norte. A gente está vendo aqui nos Estados Unidos essa onda impactando especialmente aqueles locais onde a primeira onda não foi tão intensa, né? E eu acho que o mercado só vai pesar em relação a isso se for algo muito fora do esperado, tipo, se piorar muito em relação ao ritmo que está agora. Então, uma certa piora já está na conta, já se espera que seja um inverno mais complicado, até a gente não pode esquecer que usualmente no inverno há aumento de casos, né, de gripe normal, de pneumonia, enfim. Até estava falando com uma amiga minha alemã, que fala que usualmente, mesmo na Alemanha, as UTIs costumam ficar mais lotadas nessa época do ano. Então, acho que por enquanto é algo que está dentro do que o mercado espera. Eu só vejo uma mudança se realmente piorar muito, se for uma coisa, né, que, enfim, sair aí do esperado.
E o mercado, né, tem essa característica de olhar para frente, olhar sempre bem mais para frente do que no problema atual, né? Então, isso somado não só à enxurrada de liquidez que nós observamos nos últimos meses, talvez não, né? Com certeza foi a maior da história, o que deixou parecendo pequeno aquela injeção de liquidez lá depois de 2008. Hoje se fala já não se fala mais de bilhões, né? É trilhões. Um trilhão aqui, exatamente, um trilhão ali, como se fosse troco, né? E não só isso que já foi colocado no mercado, mas a expectativa é que a qualquer problema, vários trilhões serão injetados. Então, tudo isso gera uma situação de qual é o risco, né? As pessoas procuram o risco. Se eu comprar e cair, eu tenho o que muita gente chama aqui nos Estados Unidos de Fed Put, né? Ou seja, o Fed vai vir me resgatar. E isso cria uma situação realmente perigosa, porque se os agentes de mercado que deveriam ser os mais preocupados em termos, né, de avaliação de risco começam a perceber que não há risco, então se não há risco eu vou tomar mais risco, eu vou ser mais agressivo, as ações sobem, Bitcoin sobe, tudo sobe, e vai deixando o sistema mais frágil, né? Porque se todo mundo acredita que não tem como cair ou não tem como corrigir muito forte, a gente tem um cenário ruim, né? Agora eu chamo a atenção para o seguinte, a gente ainda não chegou numa situação onde quase todo mundo acredita que está muito caro ou que a bolha de crédito vai explodir logo à frente, né? Na verdade, há até uma preocupação, isso se coloca ainda, né, em certos círculos, essa preocupação. E nós sabemos que o final de ciclos de alta acontecem quando ninguém mais se preocupa, né? Então, por enquanto tiver gente se questionando, acho que a gente ainda tem fôlego para continuar nesse mercado de alta. O problema é quando ninguém mais estiver preocupado, né? Acho que esse é o ponto. Eu acho que essa colocação do Leandro é muito importante, mas aí vem para a pergunta da gente, assim, Uris, quem tu acha que chega primeiro? A minha opinião, e eu concordo com o Leandro nesse aspecto, considerando que a Bitcoin ela tem uma característica mais volátil que a Bolsa,